Em meio a embate com Zelensky, o comandante ucraniano destaca vantagem significativa da Rússia. Em meio a embate com Zelensky, o comandante ucraniano destaca vantagem. Em seu artigo, o militar indica o fracasso dos Estados Unidos para chegar a um acordo de ajuda militar, assim como o frágil resultado das sanções aplicadas contra a Rússia. Zaluzny também disse que Moscou tem vantagem significativa na mobilização de recursos humanos durante o conflito. No geral, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzny, analisa em seu artigo publicado na CNN nesta quinta-feira, 1/2/2024, que a Ucrânia deve adaptar-se a uma redução da ajuda militar dos seus principais aliados e concentrar-se com ênfase na tecnologia. O desafio para as nossas Forças Armadas não pode ser subestimado, é criar um sistema estatal completamente novo de rearmamento tecnológico, afirmou. A publicação do texto acontece em meio a um turbilhão de rumores em torno do seu futuro, depois que vários meios de comunicação informaram que o presidente Vladimir Zelensky pediria a demissão de Zaluzny do cargo. No entanto, a mídia afirma que o texto foi escrito antes dos rumores desta semana. O comandante também cita que os líderes militares da Ucrânia devem ter em conta uma série de desilusões e distrações fora do campo de batalha, e diretamente faz referência ao fracasso dos Estados Unidos em chegar a um acordo sobre um novo pacote de ajuda militar, bem como o fato de os desenvolvimentos no Oriente Médio terem chamado a atenção internacional em outros lugares. Ao mesmo tempo, ressalta que as sanções não surtiram efeito, o que significa que a Rússia ainda é capaz de mobilizar o seu complexo militar industrial. Apesar de lamentar a falta de ajuda militar estrangeira, os problemas internos são claramente uma preocupação ao serem descritos ao longo do texto, especialmente no setor de mobilização de tropas. Devemos reconhecer a vantagem significativa desfrutada pela Rússia na mobilização de recursos humanos e como isso se compara à incapacidade das instituições estatais da Ucrânia para melhorar os níveis de mão de obra nas nossas Forças Armadas, relata. Em outro momento, o comandante disse que a Ucrânia continua paralisada pelas imperfeições do quadro regulamentar do nosso país, bem como pela monopolização parcial da indústria de defesa. A divulgação do artigo nesta quinta-feira acontece em meio aos rumores de embate entre Zaluzny e Zelensky. Tem sido ventilado na mídia que os dois desacordaram sobre posições militares, principalmente em Avdiivka, cidade pequena na região de Donbás, há algumas semanas. A forma como a mobilização de soldados está sendo feita também foi campo minado entre os dois ucranianos. Enquanto os desentendimentos acontecem, a Rússia continua a avançar em sua operação militar especial, destruindo armamentos ucranianos e os enviados pelo Ocidente. Ontem, a revista Foreign Affairs destacou que as Forças Armadas da Ucrânia eliminaram a maioria dos tanques alemães Leopard 2 cedidos à Ucrânia. Até o momento foram destruídos 568 aviões, 265 helicópteros, 11.580 veículos aéreos não tripulados, 457 sistemas de defesa antiaérea, 14.877 tanques e outros veículos blindados de combate, e 1.214 lançadores múltiplos de foguetes, 7.931 peças de artilharia de campanha e morteiros e 18.124 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa hoje. Moscou prossegue sua operação militar especial iniciada em 24 de fevereiro de 2022, tendo como um dos objetivos principais a desmilitarização e a desnazificação do país vizinho. Não queremos o seu lixo voador. A relação entre a Ucrânia e a Austrália está cada vez mais tensa. Embora a Austrália seja listada como uma das doadoras de armas para a Ucrânia, o último país agiu de modo pouco diplomático ao afirmar que não desejava receber os caças F-18 Hornet aposentados devido ao seu estado precário. Essa informação foi relatada pelo jornal australiano Financial Review. Devido à falta de capacidade de seus pilotos para enfrentar seus homólogos russos, o governo de Kiev teria recusado uma oferta feita por Canberra em 2023. A doação direta de 41 caças FA-18 Hornet, fabricados na década de 1970. Não queremos os seus destroços, são lixos voadores, expressou um alto funcionário da Força Aérea Ucraniana a 2 representantes australianos que estavam visitando Kiev, conforme relatado por este veículo especializado em economia e finanças. O jornal acrescentou: o comentário que previu com precisão o destino das aeronaves foi um indicativo da incompreensão mútua que
por vezes existiu entre a Austrália e a Ucrânia durante o conflito de 2 anos. A Austrália prestou auxílio militar ao governo Zelensky, avaliado em dezenas de milhões de dólares para apoiar o país em sua luta contra as tropas da Rússia. Pequim culpa avanço da OTAN pelo conflito na Ucrânia e chefe da defesa chinês promete apoio à Rússia. O ministro da defesa chinês afirmou que cooperação entre Moscou e Pequim é pilar para a manutenção da paz mundial e elogiou o posicionamento russo em relação a Taiwan. Em sua primeira aparição pública após ser nomeado como ministro da defesa no final do ano passado, Dong Jun disse ao seu homólogo russo, Sergei Shoigu, que a cooperação estratégica entre os países é um pilar para a manutenção da paz mundial. Durante uma reunião por vídeo chamada, os chefes concordaram que China e Rússia devem aprofundar a sua cooperação e responder de forma decisiva aos desafios globais. Nós os apoiamos na questão ucraniana, apesar do fato de os Estados Unidos e a União Europeia continuarem a pressionar o lado chinês, afirmou Dong, prometendo que Pequim não mudará nem abandonará o nosso rumo político estabelecido sobre esta questão, mesmo sob a ameaça de mais sanções. Ao mesmo tempo, o ministro chinês, a China percebe o forte apoio do lado russo na questão de Taiwan, bem como em outros tópicos dos nossos principais interesses, acrescentou Dong. Como as duas forças mais importantes e fundamentais do mundo, devemos responder de forma decisiva aos desafios globais, reiterou. Dong criticou ainda a tentativa dos Estados Unidos em manter a sua hegemonia mundial, tendo a Rússia e a China como alvos certeiros. A história e a realidade provam que a hegemonia está condenada ao fracasso. O ministro russo disse que, ao contrário dos dois estados ocidentais, a Rússia e a China não estão criando blocos militares. A cooperação militar entre eles, não é dirigida contra países terceiros. Shoigu observou que as relações russo-chinesas na esfera militar estão a desenvolver-se de forma constante em todas as áreas e disse estar ansioso por uma cooperação estreita e produtiva com o seu homólogo chinês. A posição da China em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia criou tensões entre o país asiático e os Estados Unidos. As autoridades norte-americanas acusam Pequim de apoiar Moscou ao invés de demonstrar neutralidade. A China, por sua vez, culpa a expansão da OTAN na Europa pela crise na Ucrânia, denunciou o uso de sanções unilaterais por parte dos Estados Unidos e dos seus aliados como ferramenta de pressão geopolítica. Análise. De olho na atual tensão global, Coreia do Norte busca reavivar a aliança com Rússia e China. Em entrevista ao podcast mundial, a Sputnik Brasil, analistas apontam que a reunificação da Península Coreana se tornou inviável devido ao acirramento entre Norte e Sul e destaca o estreitamento de laços de Pyongyang com Moscou e Pequim. A tensão na Península Coreana escalou nas últimas semanas após a Coreia do Norte realizar uma série de disparos de mísseis de cruzeiro em direção ao Mar Amarelo e ao Mar do Japão e testar com sucesso o míssil de cruzeiro estratégico Pulsar 331 lançado de um submarino. Na semana passada, a Coreia do Norte demoliu um monumento importante da capital, Pyongyang, que simbolizava a esperança de reunificação da península. O movimento foi erguido no ano 2000 após uma histórica cúpula intercoreana. Ao anunciar a demolição, o líder norte-coreano Kim Jong-un classificou o momento como monstruoso e disse que não há mais esperança de reunificação. Posteriormente, ele afirmou que a Coreia do Sul é um inimigo primário e o principal inimigo invariável da Coreia do Norte e alertou para a possível guerra nuclear entre as duas Coreias. As tensões se agravaram após a intensificação das manobras militares entre os Estados Unidos e Coreia do Sul em resposta aos testes de armas do Norte. Em entrevista ao podcast mundial, analistas apontam qual é o risco da retomada da guerra entre as Coreias e que impacto do conflito teria no cenário global. Lucas Ribeiro, presidente do Centro de Estudos de Política Sogum Brasil, a organização dedicada aos estudos estratégicos sobre a política militar e nuclear da República Popular Democrática da Coreia, explica que a Coreia do Norte não buscou o isolamento que o país vivencia hoje no cenário global. Segundo ele, esse isolamento foi construído pelos Estados Unidos. A Coreia do Norte não se isolou por conta própria, não escolheu se isolar do mundo para tentar, de alguma forma, trancar os seus cidadãos dentro de suas fronteiras, ou então se retirar da comunidade internacional, como geralmente a gente escuta e lê por aí. Isso foi um isolamento criado de fora para dentro. Ele lembra que a Coreia do Norte tem uma experiência militar, política, econômica e social diferente da do resto do mundo, um país com diretrizes políticas totalmente diferentes. Porém, a queda do bloco socialista após a Guerra Fria, o país perdeu seus parceiros internacionais, principalmente a União Soviética. Sem as parcerias, o país mergulhou em um período de crise. Enfrentou um período de crise muito grande, que foi piorado, teve uma magnitude maior, porque os Estados Unidos conseguiram criar uma série de bloqueios econômicos, bloqueios diplomáticos, bloqueios políticos que deixaram o país realmente isolado. Os Estados Unidos cortaram os contatos desse pequeno país que tentou buscar no mercado internacional. Fora da antiga parceria com a União Soviética e outros países que já nem mais existem, novas parcerias, e não conseguiu, por conta desses bloqueios impostos pelos Estados Unidos, com a anuência da ONU, inclusive. Rubio afirma que a intenção de Washington era fazer a Coreia do Norte implodir de dentro para fora, tentando cortar todo tipo de parceria econômica e energética.
No entanto, ele afirma que o efeito foi o contrário. Se tentaram isolar a Coreia do Norte, ela encontrou um caminho muito próprio, muito independente, muito autóctone de resolver suas questões, de substituir coisas que antes ela dependia do exterior para ter e começar a produzir internamente. Então é um país que foi isolado, mas que busca romper esse isolamento de muitas maneiras. Os coreanos têm embaixadas em grande quantidade de países no mundo, têm muitas relações diplomáticas, inclusive com o Brasil. Ele afirma que Pyongyang também está reavivando antigas alianças, principalmente com a Rússia e com a China, parcerias econômicas que ele diz serem muito complexas e que garantem que o país tenha pelo menos um mínimo de fluxo internacional de suas mercadorias. A Rússia e a China são compradores de mercadorias norte-coreanas e também fornecedores de alguma parte do que os norte-coreanos precisam. Por que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte são inimigas? Pergunta. Questionado sobre qual a principal entrave da relação entre as duas Coreias, Rubio aponta que a presença militar americana na Coreia do Sul, bem como a intromissão de Washington em assuntos da Península Coreana. Os norte-coreanos observam o Sul como uma base militar avançada dos Estados Unidos ali. É uma questão muito complexa que está sofrendo uma transformação radical muito grande, dramática nesses últimos anos. Ele cita a declaração de Kim Jong-un em uma sessão da Assembleia Popular Suprema, classificando a Coreia do Sul como inimigo e descartando a reunificação. E aponta que a afirmação do líder norte-coreano mostra uma mudança muito grande na leitura que Pyongyang fazia da Coreia do Sul. Uma vez que o país até então era visto pelo norte como um território sob ocupação estrangeira. Qual o motivo da separação das duas Coreias? Pergunta. Em 1945, quando o país, antes da invasão, se libertou da ocupação japonesa, principalmente pela luta levada a cabo pelo movimento guerrilheiro liderado por Kim Il-sung, avô do Kim Jong-un, que vai ser o fundador da República Popular Democrática, os Estados Unidos invadiram a parte sul. Ocupar a parte sul em uma lógica de Guerra Fria, em uma lógica de conter a ascensão de um movimento comunista e a construção futura de um Estado socialista naquela região, que era estrategicamente muito importante. Lembrando que a Península da Coreia está do lado da China, do lado da Rússia, na época da União Soviética, explica Rubio. Quando os Estados Unidos fazem isso, eles não só estabelecem uma base com seus soldados, como eles criam uma república artificial, que é a República da Coreia, que ao longo desses últimos quase 80 anos tem sido uma representação, uma imagem um pouco deformada dos Estados Unidos na região complementa. Ele afirma que os norte-coreanos se incomodam com o fato de que na Coreia do Sul não só há um contingente muito grande de soldados dos Estados Unidos, mas também há o próprio governo sul-coreano que age como representante dos interesses de Washington na Península. O Estado sul-coreano e os consequentes governos que o dirigem são extremamente pró-americanos. Eles não conseguem dar um passo sem pedir permissão aos Estados Unidos, sem estar sob controle dos Estados Unidos. Isso faz com que a questão nacional, que é a questão gravíssima de que o país foi dividido ao meio, foram criados dois estados diferentes, sendo que o povo coreano é o mesmo povo, fala a mesma língua, tem a mesma cultura, a mesma raiz histórica, seja sempre deixado de lado pela Coreia do Sul, a mando, é claro, dos Estados Unidos, que praticamente controla aquele país. Rubio afirma que os norte-americanos se incomodam com isso, com um estado fantoche que é hoje em dia a República da Coreia, e foi desde o seu nascimento com a presença dos Estados Unidos ali. Eles consideram que é uma grande traição, porque eles não conseguem admitir que o próprio povo coreano esteja se virando contra o seu próprio povo, que é o povo coreano do norte. Eles não conseguem entender, e tem uma grande frustração, como que os sul-coreanos não enxergam que estão sendo usados para trair e atacar o seu próprio povo, que é o povo coreano, que no fim das contas é um só, e foi lamentavelmente dividido, separado em uma fronteira norte-sul. É possível a reunificação da Coreia? Pergunta. Rubio lembra ainda que as tentativas de reunificação foram lideradas pelo norte, embora ambos os lados tenham representações voltadas para a questão. Esses órgãos sempre tentaram trabalhar conjuntamente, principalmente por iniciativa da parte do norte. E sempre que as negociações chegam a um ponto muito interessante, ou quando vão avançando os diálogos para derrubar uma série de pequenas barreiras que acabam afastando o norte e o sul, os Estados Unidos intervêm e fazem com que as relações acabem se separando novamente, afirma Rubio. Ele acrescenta que desde a década de 1970 o norte propõe uma saída idealizada por Kim Il-sung, líder norte-coreano na época, que visa tentar acelerar a reunificação, mantendo os sistemas políticos e os sistemas econômicos, mas eliminando a hostilidade militar que existe, a nítida tensão militar que existe entre as duas partes, porém a proposta sempre foi rejeitada pelo Sul. Só que a condição básica dos norte-coreanos na proposta é a saída das tropas dos Estados Unidos. Que o problema dos coreanos seja resolvido pelos coreanos. Só que isso é inconcebível para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão abandonar aquela base, ainda mais no contexto de hoje. Se na Guerra Fria já era necessário, agora você imagina hoje como é necessário com a China, segunda potência global, há poucos passos de se tornar a primeira. E a Rússia, que está renascendo depois de umas décadas bem jogadas à margem da comunidade internacional por conta dos problemas dos anos de 1990.
Hoje é ainda mais necessário manter uma base ali aos pés da Rússia e da China, então os Estados Unidos não vão arredar o pé da lei. Ele afirma ainda que o recente encontro entre Kim Jong-un e o presidente russo Vladimir Putin em Moscou assustou muito os interesses dos Estados Unidos e das potências ocidentais naquela área do mundo. Os norte-coreanos serem independentes, terem o seu próprio sistema, o seu próprio modo de vida, não serem orientados por outros países e sim responderem apenas ao seu próprio povo, isso é uma coisa muito assustadora para os Estados Unidos e para alguns países do mundo. É aí quando esse país começa a reaquecer, a reaviver alianças que já foram muito fortes e agora estão em outro patamar, em outra dinâmica. Isso assusta ainda mais. Qual a relação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul? Pergunta. Em entrevista ao podcast Mundioca, Ricardo Kai-Cholo, professor de Relações Internacionais do IBMEC, diz que as bases americanas não são o único ponto nefrálgico na relação entre as duas Coreias. Vai além das bases americanas. O que incomoda a Coreia do Norte tem sido uma certa movimentação por parte da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos no momento mais recente. Nesta cooperação entre os três países, com relação a uma aproximação entre esses três países, voltadas para algumas operações militares perto da Coreia do Norte. No entanto, ele afirma que as movimentações são uma resposta à postura beliciosa adotada pelo Norte, no sentido de avançar alguns programas voltados à sua segurança que incomodam os países vizinhos, sobretudo a Coreia do Sul. O próprio lançamento, uma primeira tentativa em junho do ano passado, de lançamento de um satélite espião não foi muito bem sucedido, mas posteriormente um outro lançamento, esse sim bem sucedido em novembro, acabou despertando essa animosidade nesses países que eu mencionei, tanto o Japão quanto os Estados Unidos quanto a Coreia do Sul. Qual a situação das Coreias na atualidade? Pergunta. Kai-Cholo diz não acreditar na possibilidade de um confronto militar entre as Coreias do Norte e Sul e considera que as atuais declarações de Kim Jong-un sobre isso são apenas retórica. Ele percebeu um momento propício para poder se articular internacionalmente. Então ele está em um momento de fato propício, porque a gente tem um momento de instabilidade no cenário internacional, crise em Gaza, crise na Ucrânia envolvendo a Rússia. E o que se discute hoje, o que tem se divulgado hoje é que ele aproveitou esse momento. A Coreia do Norte aproveitou esse momento, inclusive, para uma aproximação maior ainda com a Rússia. Inclusive no sentido de fornecimento de equipamentos de mísseis para que a Rússia pudesse aproveitar e desenvolver suas atividades na guerra na Ucrânia. Segundo ele mesmo, Kim Jong-un, em um cenário hipotético, decida se engajar em um conflito militar com a Coreia do Sul, necessitaria do aval da China e da Rússia para isso. Sem dúvida nenhuma, tudo se passa na Coreia do Norte, tudo que se passa na Coreia do Norte, em grande medida, eles são muito próximos da China, muito próximos da Rússia. Teria que pedir a bênção de ambos esses países para poder se envolver no conflito. Então haveria de fato algum tipo de consulta prévia, porque sabe-se que isso, acontecendo algum tipo de invasão, algum tipo de encaminhamento para uma guerra contra a Coreia do Sul, fatalmente você teria um envolvimento tanto do Japão quanto dos Estados Unidos. Temos garantia de que o dinheiro da Hungria não irá para a Ucrânia, diz Orbán sobre a ajuda da União Europeia a Kiev. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, disse que aceitou a aprovação do pacote da União Europeia de ajuda à Ucrânia antes rejeitado pela Hungria após negociar a utilização racional dos fundos. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, se pronunciou nesta quinta-feira, 1/2/2024, sobre o pacote de apoio adicional de 50 bilhões de euros para a Ucrânia, aprovado pelos membros da União Europeia no âmbito do orçamento do bloco. De acordo com Orbán, o pacote aprovado garante um gasto racional de fundos, sem que nenhuma verba da Hungria será destinada à Ucrânia. Negociamos um mecanismo de controle para garantir o uso racional dos fundos e obtivemos garantias de que o dinheiro da Hungria não iria para a Ucrânia, disse Orbán em um vídeo publicado em sua conta no Facebook. Plataforma proibida na Rússia por extremismo. A Hungria era contrária à aprovação do pacote, que levou o país da União Europeia a cogitar uma sabotagem à economia húngara como forma de pressionar o país a aprovar ajuda financeira. Em dezembro, a Hungria vetou a aprovação do pacote e desde então vinha manifestando fortes objeções nos dias anteriores à cúpula que reuniu os 27 líderes do bloco em Bruxelas nesta quinta-feira. O temor de Budapeste é de que os fundos destinados pelo bloco à Hungria pudessem de alguma forma acabar na Ucrânia. Também tínhamos medo de disponibilizar fundos à Ucrânia durante demasiado tempo sem controle, disse Orbán. Demasiado tempo sem controle. Porém, os temores foram dissipados ao longo de reuniões entre Orbán e outras lideranças do bloco, realizadas na noite de quarta-feira e na manhã desta quinta-feira, resultando na aprovação do pacote. Após longas negociações, aceitamos a oferta, disse o primeiro-ministro húngaro no vídeo publicado na rede social. O ministro da Defesa alemão perde paciência em debate sobre suprimento de mísseis Taurus a Kiev.
Boris Pistorius afirmou não poder ouvir mais sobre o assunto das armas de longo alcance e que Berlim tem uma parcela de liberdade e responsabilidade na tomada de decisões. O ministro da Defesa alemão respondeu irritado a uma pergunta sobre a transferência de mísseis de longo alcance Taurus para a Ucrânia, relatou na quarta-feira o canal alemão NTV. O ministro disse que estava cansado do debate em andamento no país sobre a entrega dos mísseis, disse o canal, citando Boris Pistorius como falando do parlamento alemão. Pistorius disse que não pode mais ouvir as discussões sobre o assunto porque acredita que a Alemanha não é obrigada a fornecer à Ucrânia tudo o que ela tem e deve manter uma parcela de liberdade e responsabilidade na tomada das decisões. Dada essa atitude negativa em relação à entrega dos Taurus, é provável que as expectativas de Kiev sejam ainda mais reduzidas, concluiu a NTV. O principal ponto de discórdia em relação ao Taurus é o alcance desses mísseis, que é de 500 km. Até o momento, a Alemanha não forneceu a Kiev armas com essas características por uma questão de princípio. Os especialistas alemães têm discutido se os mísseis poderiam ser programados de modo que não pudessem ser usados para atingir o território da Rússia. Mídia. Irã e Iraque pressionam o grupo aliado a parar ações após cruzar a linha vermelha com ataques. Um dos grupos aliados de Teherã e Bagdá, que liderou dezenas de ataques contra forças dos Estados Unidos desde outubro, foi pressionado a anunciar a suspensão de suas ações. O grupo, Kataib Hezbollah, anunciou na terça-feira que pararia todos os ataques às forças dos Estados Unidos, alegando que não queria embaraçar o governo iraquiano e fazendo raras notas públicas sobre os desacordos com o Irã e o seu chamado eixo da resistência. A mídia diz que o Iraque e o Irã acreditam que o grupo cruzou a linha vermelha e por isso foi pressionado por integrantes dos dois países. Temendo uma retaliação em grande escala do exército norte-americano, Teherã declarou publicamente que não estava envolvido e, em particular, transmitiu mensagens ao Kataib Hezbollah para que se retirasse, disseram fontes à agência Reuters. 4 fontes, incluindo um político xiita, um oficial iraquiano e uma pessoa que se reuniu com facções radicais nos últimos dias, disseram que matar tropas dos Estados Unidos na Jordânia, um país árabe vizinho e aliado próximo de Washington, foi um passo longe demais, diz a mídia. Também ontem, Washington apontou o Kataib Hezbollah como o autor do ataque de domingo com drones na fronteira entre a Jordânia e a Síria. A ação deixou 3 soldados norte-americanos mortos e feriu dezenas de outros. O governo Biden prometeu retaliação com força. Isso é o resultado da pressão interna e da vontade do nosso vizinho Irã de diminuir a escalada, disse um político xiita familiarizado com o assunto citado pela mídia. O anúncio do grupo teria sido o sinal mais claro de que Teherã e grupos iraquianos influentes querem evitar o conflito regional ligado à guerra na faixa de Gaza, disseram analistas políticos traçando o limite após dezenas de ataques às forças dos Estados Unidos desde outubro. Foi um verdadeiro esforço de equipe, incluindo a participação do vizinho, disse outra fonte, acrescentando que outras facções iraquianas também se comprometeram a parar os ataques, mas poderiam retomá-los se houvesse uma resposta enérgica dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos crescerem nos próximos dias, isso poderá mudar as coisas, complementou a fonte. No entanto, o comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, Hossein Salami, lembrou a Washington que nenhuma das ameaças contra o Irã ficará sem resposta. Embora a República Islâmica não esteja à procura de uma guerra, não deixaremos nenhuma ameaça ficar sem resposta. Não procuramos a guerra, mas também não temos medo da guerra, afirmou Salami, conforme noticiado. Rússia não tem planos de implementar armas nucleares em território de outros estados. A Rússia não pretende colocar suas armas nucleares no território de outros países, além daquela já localizada em Belarus, disse nesta quinta-feira o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov. Quando questionado por repórteres se a Rússia pretendia mover armas nucleares para outros estados, Ryabkov foi categórico. Não planejamos. Segundo ele, a Rússia demonstra a máxima responsabilidade na implantação de armas nucleares em Belarus. Anteriormente, o presidente russo Vladimir Putin disse em março de 2023 que Moscou e Minsk tinham concordado em implementar armas nucleares táticas em Belarus. O presidente russo sublinhou que a Rússia não violaria as suas próprias obrigações internacionais e faria o que os Estados Unidos têm feito há décadas ao implementar suas armas nucleares táticas na Europa. Para além disso, a autoridade também afirmou que a Rússia respeita o fato de as discussões internas sobre a adesão da Arábia Saudita ao grupo BRICS ainda estarem em curso no reino. Respeitamos a necessidade dos colegas em Riad de continuarem as discussões internas. Não nos aprofundamos na natureza dessas discussões, porque o BRICS, por sua natureza, é uma organização que nega e rejeita qualquer forma que envolva impor algo a alguém, para não mencionar a ditadura, disse Ryabkov aos repórteres.
Essa declaração surge em meio a relatos divulgados pelo jornal The Telegraph, que sugerem que os Estados Unidos planejam instalar bombas gravitacionais B-61-12 na base de Lakenheath, no Reino Unido, pela primeira vez em 15 anos. O Brasil tem cultura estratégica para sobreviver à transição geopolítica? Pergunta. Especialistas debatem. Grandes potências como a Rússia, Estados Unidos e China apostam nas suas culturas estratégicas para se guiar durante períodos de turbulência internacional. Mas o que países que não possuem tradição estratégica podem fazer para sobreviver à transição geopolítica? Especialistas russos respondem. A cultura estratégica de grandes potências como a Rússia, Estados Unidos e China determina em grande parte como esses países reagem a eventos internacionais de relevância, como a eclosão de conflitos militares ou rupturas na ordem mundial. No atual contexto geopolítico, potências são demandadas a tomar decisões rápidas com consequências imprevisíveis. Nesta semana, por exemplo, estrategistas em Washington foram levados a desenhar uma resposta ao ataque em sua base militar na fronteira entre a Jordânia e a Síria, que vitimou pelo menos 3 norte-americanos. E isso poucas semanas após celebrar uma operação militar no Mar Vermelho para conter um grupo iemita Houthi, formulada sobretudo por militares, diplomatas e até membros de serviços de inteligência. A cultura estratégica é passada de geração em geração por instituições consolidadas como as Forças Armadas ou o Ministério das Relações Exteriores. Potências militares normalmente têm culturas estratégicas sólidas, que são ditadas sobretudo pela experiência histórica do país e sua posição geográfica. Disse o pesquisador sênior do Instituto Nacional de Pesquisa em Economia Mundial e Relações, Primakov Alexei Krivopalov, durante o evento dedicado ao tema realizado em Moscou. Ter uma cultura estratégica consolidada auxilia os países a tomar decisões em momentos críticos. Além disso, conhecer a cultura estratégica do adversário pode ajudar a prever a sua resposta e desafios internacionais. No caso dos Estados Unidos, a sua cultura estratégica é determinada pelo fato de o país ser uma verdadeira ilha continental que não está sujeita a ameaças externas terrestres, explicou Krivopalov. É uma potência naval desde sua origem, com forte sentido messiânico, acostumada a controlar os seus adversários à distância. A sensação de ausência e de vulnerabilidades é uma constante na cultura estratégica dos Estados Unidos, disseram os especialistas. Durante sua história, os Estados Unidos tampouco experimentaram momentos nos quais ficaram para trás em áreas importantes como desenvolvimento científico e tecnológico. É uma elite que não sabe o que é estar atrasado ou ficar para trás, diagnosticou Krivopalov. Já a Rússia, em função de sua experiência traumática nos anos 90, por exemplo, conhece esse sentimento. Essas características da cultura estratégica dos Estados Unidos explicam, por exemplo, por que o país reagiu de forma tão histriônica a acontecimentos como o surgimento de mísseis soviéticos na ilha de Cuba em meados do século XX. Sentir essa vulnerabilidade faz com que eles reagissem de maneira muito mais ácida do que outros países o fariam em situação similar, considerou o especialista russo. Outros eventos de choque para a cultura estratégica dos Estados Unidos foram os ataques de Pearl Harbor e os ataques às Torres Gêmeas em Nova York em 11 de setembro de 2001. Elencou o americanista Oxford Tebben, pesquisador do Centro de Estudos Integrados Internacionais Europeus na Escola Superior da Economia de Moscou. Para os especialistas, no entanto, nem todos os países possuem cultura estratégica consolidada. Enquanto alguns não desenvolveram instituições consolidadas o suficiente, outros simplesmente não possuem ameaças externas que demandem pensamento estratégico. Uma grande potência é aquele país que na arena internacional anuncia demandas e ambições que estão além da esfera de sua segurança direta, disse Krivopalov. Os países que se portam dessa forma são poucos e entre eles há uma forte concorrência. O atual período de transição geopolítica rumo à formação de um mundo multipolar pode fornecer uma oportunidade para que potências regionais como Brasil e África do Sul consolidem uma cultura estratégica sólida. Períodos turbulentos podem justamente oferecer uma oportunidade para que o líder de um país ou a sua elite fortaleçam as suas forças armadas e demais instituições, disse Krivopalov. Agora, se essas instituições serão capazes de formar uma tradição e uma cultura, teremos que esperar para ver. Afinal, nem sempre esse é o caso. De fato, a cultura estratégica é um ativo que um país pode desenvolver ao longo de sua história, da mesma forma que o pode perder, caso não mantenha suas instituições funcionando a contento. Um país como o Irã, que não tinha cultura estratégica, hoje tem. Por outro lado, o Japão, que era um país com forte cultura estratégica, hoje em dia a perdeu, disse
Krivoparov. Também podemos questionar se a Alemanha e a França, pós Segunda Guerra Mundial, ainda possuem uma cultura estratégica. Para ele, um país só terá uma cultura estratégica se possuir independência para decidir o que fazer sem autorização de um hegemon. Neste sentido, um país como a Turquia atualmente tem muito mais abertura para desenvolver a cultura estratégica do que a França e a Alemanha. Nesse contexto, países do sul global poderão ampliar a cooperação com potências militares tradicionais como a Rússia para formular seu arcabouço estratégico. A Rússia tem muita potência para essa cooperação, graças justamente à nossa cultura estratégica, disse o pesquisador do Centro de Segurança Internacional do Instituto Nacional de Pesquisa em Economia Mundial e Relações, Primakov, Dmitry Stefanovich. Moscou tem experiência secular de contatos com o sul global e participou ativamente da luta anticolonial durante o período soviético, lembra o especialista. Segundo ele, a comunidade estratégica russa está pronta para expandir a cooperação. Pelo que podemos ver pelos discursos de autoridades e da elite, os países do sul global também são a favor de mais interação, disse Stefanovich. E isso não é só pelo potencial que a Rússia tem, mas também porque tem muitas ações que o Ocidente está adotando em seu conflito com a Rússia e estão tendo repercussões abrangentes para o sul global. A mais recente concepção da política externa da Rússia, documento estratégico por excelência, determina que Moscou amplie sua presença no sul global e cita o Brasil como um dos países prioritários. A concepção foi reformulada e aprovada pelo presidente do país, Vladimir Putin, em março de 2003. Nesta quarta-feira, o Instituto Russo da Política Global realizou o debate Cultura Estratégica, Destino, Guia ou Álibi? Pergunta. Mediado pelo membro do Conselho de Política Externa e da Defesa da Rússia, Fyodor Lukyanov, em Moscou. O Ministério da Defesa do Brasil sofre 70% de corte em verba interna, pasta busca alternativas. Mesmo que as Forças Armadas tenham sido poupadas da tesourada realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no orçamento de 2024, o Ministério da Defesa sofreu um corte de quase 70%. O corte ocorreu na verba destinada a custos administrativos, como conta de água, luz, café, segundo o jornal Folha de São Paulo. De acordo com a mídia, o corte foi recomendação do próprio governo ao Congresso Nacional para recolocar dinheiro no novo programa de aceleração e crescimento das prioridades da gestão Lula. Procurado pelo jornal, o ministro da Defesa afirmou que, diante do atual cenário orçamentário, técnicos da pasta buscam alternativas para assegurar a manutenção das atividades dos principais projetos. Com 42,3 milhões em caixa, a pasta teve um dos maiores cortes na verba de custeio da máquina em relação ao ano anterior, quando teve 103,6 milhões disponíveis com despesas discricionárias para pagar atribuições da rotina do órgão, como contratos de terceirizados. No total, o governo tirou 1 bilhão da esplanada para gastos na rotina dos ministérios, restando cerca de 11,5 bilhões, relata a Folha. Segundo interlocutores de José Múcio Monteiro, ministro-chefe da pasta, a expectativa é de que o governo utilize 5,6 bilhões vetados por Lula das emendas para suprir os cortes realizados nos ministérios, incluindo o Ministério da Defesa. Nathan é o principal obstáculo à resolução do conflito em Gaza e a paz regional? Pergunta. A política de Gaza do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu representa uma ameaça significativa aos interesses nacionais de Israel, bem como a paz regional, disseram especialistas em Oriente Médio. O descontentamento está supostamente crescendo dentro do poder israelense nos círculos militares sobre a falta de uma estratégia final para Gaza por parte de Benjamin Netanyahu, de acordo com o jornal The Wall Street Journal. De acordo com a apuração, o primeiro-ministro israelense é guiado, em primeiro lugar, pelas suas próprias ambições políticas. Sem dúvida, a posição de Netanyahu em relação aos assuntos internos e externos é dirigida pela sua motivação política de sobrevivência, particularmente face à diminuição do apoio público ao seu governo, disse Yoram Meital, professor de estudos do Oriente Médio da Universidade Ben Gurion do Negev. Sob a sua liderança, o Likud, partido político do centro-direita de Israel, perdeu cerca de metade dos seus atuais assentos no Knesset, parlamento. Apesar da guerra recente, a posição de Netanyahu sobre a causa palestina, especialmente Gaza, permanece inalterada.
Em 1993, os acordos de Oslo lançaram as bases para a solução de dois estados para a disputa Israel-Palestina. Os acordos facilitariam particularmente a criação da Autoridade Palestina para governar a Cisjordânia e a faixa de Gaza. O documento intitulado Declaração de Princípios sobre Acordos Provisórios de Autogoverno foi assinado em 13 de setembro de 1993 pelo então primeiro-ministro israelense Yasser Rabin e pelo então negociador da Organização para a Libertação da Palestina, Mahmoud Abbas. No entanto, nos anos seguintes, a Autoridade Palestina perdeu o controle da faixa de Gaza, sendo ultrapassada pelo Hamas, que venceu as eleições locais em 2006 e demitiu todos os responsáveis pela Autoridade Palestina do Fatah em 2007. Acredita-se que Neito tenha alimentado a inimizade entre os dois a fim de impedir a unificação palestina e a eventual formação de um Estado palestino autossuficiente, como escreveu o jornalista vencedor do prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, em outubro de 2023, citando fontes internas israelenses, na sequência do ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro aos assentamentos israelenses. Neito apresentou uma solução em 3 passos para Gaza, alegando que antes de qualquer acordo pacífico entre israelenses e palestinos ser alcançado, o Hamas deve ser destruído, Gaza deve ser desmilitarizada e a sociedade palestina deve ser desradicalizada. Ainda assim, Tel Aviv não anunciou qualquer prazo específico para alcançar esses objetivos, enquanto o exército israelense continuaram a bombardear a faixa de Gaza até fazer com que ele retorne à Idade da Pedra. Posso dizer que não falta a Neito uma estratégia para Gaza, disse a Sputnik Dr. Hassan Selim Ozerten, analista político de segurança baseado em Ankara. A sua principal estratégia é prolongar o conflito tanto quanto possível para manter a sua carreira política. Sabe-se que, mesmo antes de 7 de outubro, a popularidade política de Neito estava diminuindo devido às suas políticas a nível interno em Israel. Portanto, podemos dizer que, depois dos ataques dos militantes do Hamas contra Israel, a sua popularidade diminuiu drasticamente. Portanto, quaisquer eleições democráticas significariam para Neito que ele perderia alguns pontos e provavelmente a sua autoridade de liderança da política israelense. Portanto, ele quer prolongar as eleições e quer prolongar o conflito tanto quanto possível. Quem poderia governar Gaza após o fim do conflito? Pergunta. Ainda não está claro quem vai governar a conturbada faixa de Gaza após o fim das hostilidades. A administração Biden e seus aliados defendem a instalação de uma administração renovada da Autoridade Palestina no enclave. Neito e seus aliados se opõem abertamente a esta decisão, insistindo que a atual força política não é confiável e estão considerando uma ocupação militar temporária de Israel na faixa do pós-guerra. Nem os Estados Unidos nem os países árabes apoiam o grande projeto do primeiro-ministro israelense. Recomendo distinguir entre as aspirações e realidade, enfatizou Meitan. Idealmente, uma liderança palestina deveria emergir através de um amplo consenso. Contudo, na prática, se intensificou uma rivalidade entre a Autoridade Palestina, controlada pela OLP, e outros grupos, como Hamas e outras organizações menores. Essa discórdia existente contrasta com a unidade nacional desejada. A recente guerra em Gaza exacerbou ainda mais as lutas internas, não conseguindo aliviar as disparidades entre os palestinos. Segundo o professor, a divisão interna palestina representa uma ameaça à luta nacional, comprometendo as chances de se chegar a um acordo político. Portanto, se estamos falando sobre a postura democrática aqui, o povo de Gaza deveria decidir sobre seu futuro, destacou o jornalista de segurança, depois das eleições de 2007, quando o Hamas venceu. Sabemos que não houve eleições em Gaza, portanto o Hamas se tornou o governante de fato da história. No final das contas, precisamos de dinâmica política para começar a trabalhar em Gaza, para que as pessoas em Gaza decidam sobre seu futuro. O Ocidente parece desinteressado nos direitos humanos nos processos democráticos de Gaza. Os Estados Unidos e a União Europeia parecem ansiosos por dar sermões a outras nações sobre direitos humanos e valores democráticos. No entanto, quando se trata de Gaza, nem a questão dos direitos civis dos palestinos, nem de um processo democrático adequado para definir o seu futuro foi abordada pela equipe de Biden ou por líderes europeus no decurso do conflito. O cerne da questão é que o apoio de Washington a Tel Aviv provocou uma frustração e descontentamento entre a base democrata, incluindo não brancos, jovens norte-americanos, bem como árabes e muçulmanos. Isto pode sair pela culatra nos resultados eleitorais de Biden em novembro. No que diz respeito à Europa, existe uma posição fragmentada sobre a guerra em Gaza, segundo Ozerten. É difícil falar sobre uma posição coesa em relação às operações de Israel em Gaza. Alguns países, como a Espanha e a Itália, já começaram a criticar as políticas em curso de Israel em Gaza, disse ele. No entanto, nenhuma solução foi ainda proposta pelo Ocidente para pôr fim ao banho de sangue na faixa de Gaza. Por que a guerra de Neito em Gaza é ruim para Israel? Pergunta. Entretanto, o Wall Street Journal
chamou a atenção para o fato de 43 antigos altos funcionários do Serviço Militar e de Inteligência de Israel terem escrito uma carta ao presidente Isaac Herzog, apelando à destituição de Netanyahu do cargo de primeiro-ministro. Os signatários incluíam vários chefes de inteligência e segurança que alertaram o presidente que Netanyahu representa um perigo claro e presente para Israel devido à sua recusa em definir os objetivos políticos de guerra em Gaza. As políticas e a agenda seguidas por Netanyahu e pela sua atual coalizão representam uma ameaça significativa tanto aos interesses nacionais como à sociedade israelense, alertou Meital. A imprensa dos Estados Unidos sugere que o Partido da Unidade Nacional de Benny Gantz derrotaria facilmente o Likud de Netanyahu se as eleições fossem realizadas agora. Citando sondagens nacionais israelenses, de acordo com o Wall Street Journal, Gantz poderia ter sido fundamental na resolução do dilema de Gaza, já que não apelou nem descartou trabalhar com a autoridade palestina, trabalhou em prol de um Estado palestino. Não estou convencido de que Benny Gantz tem um plano concreto para alcançar um acordo duradouro em Gaza, disse Meitman. Caso ele assumisse o papel de primeiro-ministro em Israel, há a probabilidade de que a sua política se baseasse na priorização de mecanismos de segurança, o que não levaria à resolução do conflito com os palestinos, pontuou. Ostertag não excluiu que uma reformação do governo israelense poderia, de alguma forma, abrir uma janela de oportunidade para resolver a crise humanitária em curso e ajudar a encerrar o conflito. Gantz é membro da coalizão de guerra, gabinete de guerra em Israel no momento, mas também representa uma voz alternativa dentro do gabinete. Posso dizer que com a reformação ou remodelação dentro do gabinete, as eleições podem abrir caminho para uma abordagem diferente ao atual conflito Israel-Gaza ou Israel-Hamas. É difícil chamar de uma mudança que trará uma solução definitiva, porque neste momento estamos falando de um conflito de décadas na região, concluiu o especialista. Espanha rejeita para acordo União Europeia-Mercosul e rebate França. Macron defende fiscalização de produção. O premier espanhol disse que tratativas dizem respeito à Comissão Europeia e que, para Madrid, o Mercosul é chave na relação geopolítica. O líder francês comemora a suspensão do acordo e diz que, mesmo sabendo que Paris não tem poder total de veto, sempre que mostramos incoerência, somos seguidos. Nesta quinta-feira, a cúpula da União Europeia se reuniu para resolver o impasse na verba destinada à Ucrânia em Bruxelas. Na saída da reunião, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez posicionou sobre o acordo do bloco europeu com o Mercosul, que esta semana recebeu o não da França. Sánchez deixou claro que o processo negociado está nas mãos da Comissão Europeia, em alusão de que não seria Paris que determinaria a agenda. É a comissão que negocia em nome de todos. Para a Espanha, o Mercosul é chave na relação geopolítica, afirmou o premier citado pela coluna de Jamil Chad no UOL. O espanhol lembrou que parte do desafio da União Europeia é de se projetar o exterior. Ele afirmou que a Espanha defende criar pontes com outras regiões. Lutamos para que o acordo fosse fechado, disse. Por fim, Sánchez rejeitou a proposta de que, diante dos protestos de agricultores pela Europa, as tratativas com o Mercosul sejam suspensas. Não deve haver nenhuma parada, defendeu. Segundo ele, em breve, outra sessão entre o Mercosul e a União Europeia deve ocorrer antes das eleições para o Parlamento Europeu em junho. Macron comemora a suspensão do acordo. Também hoje, o líder francês Emmanuel Macron reiterou a posição contrária de Paris à assinatura do Pacto de Livre Comércio e disse que vai continuar a se opor. Para o líder, qualquer entendimento precisará criar um acordo honesto, acrescentando que a França não precisa de um acordo para comercializar com os sul-americanos. É por esse motivo, pelo estado atual do texto do Mercosul, que a França se opõe e que continuará a se opor a esse acordo de livre comércio. E eu disse há poucas semanas ao presidente Lula, e volto a dizer que insistiu. De acordo com a coluna, Espanha, Alemanha, Portugal e a própria Comissão Europeia são favoráveis ao tratado, e durante o encontro ficou claro que a França era minoria entre os 27 membros da União Europeia. O presidente francês disse ter consciência de que sozinha a França não tem poder de veto, mas argumentou que sempre que mostramos incoerência somos seguidos. Nós somos só os franceses. Não somos só nós, os franceses, que vamos decidir e não podemos bloquear. Faz 7 anos que dissemos isso e cada vez que elevamos a nossa voz e que mostramos incoerência, somos seguidos. O acordo era para ser assinado e a caneta foi retirada. Isso por conta dos termos sido ouvidos, afirmou. Isso por conta de termos sido ouvidos, afirmou.
Macron comemorou o fato de o texto ter sido suspenso como pedimos e que não foi concluído na velocidade que alguns ameaçavam fazer. O presidente sugeriu então que uma forma de avançar a negociação seria de garantir que os europeus possam fiscalizar a produção agrícola sul-americana. A Europa tem o melhor padrão do mundo em matéria de descarbonização, fitossanitário, pesticida. Aplicamos, investimos, mas ao lado disso somos intratáveis na questão da concorrência desleal. Tem que ser honesto, disse. Macron quer, portanto, que qualquer acordo com o Mercosul permita que os europeus possam controlar como a produção é feita no exterior para que os produtos sejam aceitos, relata a mídia. Por fim, o mandatário alegou que a Europa vive uma crise agrícola há meses com o impacto do conflito na Ucrânia. Segundo ele, o risco é de que a ausência de resposta gere uma situação na qual grupos extremistas ganhem espaço na política. Falamos que é terrível que os extremos ganhem força, mas se a nossa política é incompreensível, precisamos ter a capacidade de explicar. Se não podemos explicar, temos um problema. E o acordo com o Mercosul não é explicável como está, complementou. China diz à Ucrânia para retirar suas empresas da lista de patrocinadores da guerra imediatamente. Em uma reunião entre o embaixador da China em Kiev e altos funcionários do governo ucraniano, Pequim alertou a Ucrânia que suas relações bilaterais podem ser prejudicadas pela designação de empresas chinesas como patrocinadoras internacionais da guerra. A reunião ocorreu no mês passado, mas foi relatada a Reuters por duas fontes ucranianas importantes com conhecimento no assunto apenas agora. O embaixador francês Fan Xianhong disse que tudo isso, a situação na lista negra, pode ter um impacto negativo nas nossas relações, disse uma das fontes, acrescentando que a China não estabeleceu quaisquer condições ou quadros temporários para a Ucrânia, mas simplesmente expressou sua opinião sobre a lista. Após a divulgação do relatório nesta quinta-feira, mais tarde, Pequim emitiu uma nota oficial exigindo que a Ucrânia remova imediatamente mais de uma dúzia de empresas chinesas na lista, dizendo que deseja que Kiev elimine os impactos negativos. A China opõe-se firmemente à inclusão de empresas chinesas na lista relevante e exige que a Ucrânia corrija imediatamente os seus erros e elimine os impactos negativos, disse um porta-voz da chancelaria chinesa à mídia. O governo ucraniano listou 48 empresas em todo o mundo, incluindo 14 da China, como patrocinadoras internacionais da guerra, cuja atividade comercial, segundo ela, auxiliam indiretamente ou contribuem para a Rússia. A listagem inclui importantes empresas como os gigantes chineses de energia, China Nation Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation e China National Offshore Oil Corporation. Com 14, Pequim tem o maior número de empresas na lista negra, seguida pelos Estados Unidos, França e Alemanha, que tem 8, 4 e 4, respectivamente. A China informou na terça-feira que o vice-ministro das Relações Exteriores chinês, Sun Weidong, se reuniu com o embaixador da Ucrânia em Pequim e trocou opiniões sobre questões de interesse comum. E que Sun disse que os países deveriam respeitar e tratar uns aos outros com sinceridade. A mídia ressaltou que, embora Pequim seja amplamente vista como aliada de Moscou, a Ucrânia tem tido cuidado para não irritar a segunda maior economia do mundo e apelou repetidamente para a China se juntar aos esforços diplomáticos de Kiev pelo país. Político francês afirma que bilhões a serem enviados a Kiev pela União Europeia sairão do bolso dos franceses. O novo pacote de ajuda de 50 bilhões de euros da União Europeia para a Ucrânia custará à França, segundo o deputado francês Thierry Mariani, 8 bilhões em dinheiro dos contribuintes. Nesta quinta-feira, os líderes dos 27 países da União Europeia assinaram um acordo para alocar 50 bilhões como parte da assistência macrofinanceira à Ucrânia durante os próximos 4 anos. Outros 50 bilhões para a Ucrânia. Será que os franceses percebem que terão que pagar 8 bilhões de euros, uma vez que contribuímos com 16% das despesas da União Europeia? 8 bilhões com os quais nossos agricultores sonhariam, escreveu Marianne na rede social X. Nas últimas semanas, agricultores franceses têm protestado bloqueando estradas e despejando estrumes e resíduos em frente a edifícios governamentais em todo o país. Os agricultores exigem o reconhecimento da importância da sua profissão e denunciam políticas agrícolas do governo, que segundo eles os tornam não competitivos em relação ao mercado. Em particular, eles se opõem à importação de produtos agrícolas, às restrições ao uso da água para irrigação, ao aumento dos preços do diesel, às medidas restritivas para proteger o meio ambiente e os crescentes impostos em encargos financeiros.
Estado falido, ex-embaixador ucraniano fala sobre a situação de Kiev. A perda de material de guerra no valor de bilhões de dólares ilustra que a Ucrânia se tornou um Estado falido devido à corrupção, disse o ex-embaixador e denunciante ucraniano Andrei Telezenko. Este problema piorou desde que o Ocidente começou a interferir nos assuntos nacionais, observou ele. A Ucrânia é um Estado falido que está sendo vendido para o Estado paralelo através da corrupção, afirmou Telezenko. A corrupção em Kiev está prosperando e a situação só está piorando, complementou. Este problema sempre existiu na Ucrânia, mas cresceu exponencialmente desde que o Ocidente começou a interferir nos assuntos do país, explicou. Toda essa parcela de 40 milhões é um pequeno exemplo. A Ucrânia tornou-se um Estado falido devido à corrupção, sendo vendida às pessoas dentro do país, aos seus aliados ocidentais, e a população sofre com essa situação, explicou Telezenko. Segundo o especialista, apesar de toda a ajuda enviada à Ucrânia, que ascendeu a mais de 200 bilhões, suas próprias forças armadas estão mal preparadas. As pessoas continuam a arrecadar dinheiro para comprar kits de primeiro socorro e drones para os soldados, disse o funcionário. O especialista acrescentou que o regime de Kiev, com a ajuda do Estado profundo de Washington, rouba material de guerra. Na sua opinião, erradicar a corrupção exigiria mais do que a destituição do presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Telezenko sugeriu que talvez a situação esteja se aproximando de um ponto em que haja uma mudança de governo, uma mudança política em Washington, e que chegue ao poder pessoas como o chefe da Casa Branca, Donald Trump, garantiu que o conflito pode terminar em 24 horas sob sua presidência. O objetivo final para a Ucrânia é ter um novo governo nacional e ver que o governo vem de Washington, e talvez isso dê alguma estabilidade ao mundo, concluiu. Anteriormente, sabia-se que a Ucrânia e os Estados Unidos assinaram memorandos de cooperação para investigar casos de uso indevido de fundos fornecidos por Washington a Kiev, informou a Procuradoria Especializada Anticorrupção da Ucrânia. O gabinete do inspetor-geral do Departamento de Defesa disse que o Pentágono não conseguiu rastrear adequadamente mais de $1.000 bilhões em armas enviadas para a Ucrânia. Por sua vez, o senador norte-americano James David Vance instou seus colegas republicanos a rejeitar qualquer nova ajuda à Ucrânia, observando que a corrupção está fora de controle. Mídia. Houthis treinaram mais de 165 mil combatentes no Iêmen em janeiro. As autoridades do norte do Iêmen, governado pelo movimento Houthi, também conhecido como Houthi, apoiado pelo Irã, forneceram treinamento militar a mais de 165 mil reservistas, disse o líder do movimento Abdul Malik al-Houthi nesta quinta-feira. As estatísticas dos nossos especialistas mostraram que 165.429 homens da nossa população foram treinados e receberam qualificação em cursos militares, disse o responsável da emissora Al-Masirhan. O treinamento militar e as atividades de melhoria de habilidades como parte de mobilização são muito importantes e serão expandidos e estendidos a múltiplas regiões do Iêmen, completou o líder Houthi na entrevista. Ainda segundo ele, um total de 600 mil pessoas receberam formação militar geral de gestão e especial desde os primeiros ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido contra o Iêmen em 12 de janeiro. Desde novembro de 2003, os Houthis começaram a atacar navios associados a Israel para pressionar o fim das ações militares na faixa de Gaza. Em dezembro passado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou a criação de uma operação multinacional para garantir a navegação no Mar Vermelho. Nas últimas semanas, os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram vários ataques contra as posições Houthis. Quase 15% do comércio marítimo global passa pelo Mar Vermelho, que está ligado ao Mediterrâneo, pelo Canal de Suez e a rota marítima mais curta entre a Europa e a Ásia.